A gente sabe que no mérito o PP é a favor das privatizações. Agora, houve um questionamento do próprio pré-candidato a governador, Luiz Carlos Reis, de que fazer o plebiscito nesse momento era inadequado. Depois, o PP liberou a bancada. Por que houve essa mudança, presidente? Inicialmente, a posição do nosso pré-candidato, o deputado Luiz Carlos Reis, foi correta. Atendia uma vontade, uma posição naquele momento do nosso partido. E ouvindo as nossas bases, ouvindo prefeitos, ouvindo lideranças, enfim, o partido estava apresentando naquele momento uma objeção na medida em que nós entendemos que a data de fazer junto com as eleições, e principalmente nestas eleições de 2018, que são eleições complexas, atípicas, uma eleição realmente que está aí com um desencanto enorme dos eleitores em relação à política e aos políticos, infelizmente, né? Então, fazer junto é realmente polarizar o debate em torno desse tema, que é um tema também complexo, um tema que tem uma divisão do eleitorado. Até porque o governo não fez isso nem sequer no tempo que estabelece a Lei 9.207, que é 5 meses antes das eleições, tem que estar pronto o processo para que o TRE possa realmente dar a sua concordância, tem que estar liquidado. O governo primeiro quer postergar esse prazo, ou seja, quer que fique 3 meses apenas, né, e não 5 meses. Então o debate vai ser reduzido, inclusive, em função do tempo e pela discussão e pelo debate da eleição, né. Nós éramos contra, efetivamente, o deputado Luiz Carlos expressou a vontade do partido, mas fizemos uma ponderação entre os prós e os contras e nós temos um grande risco pela frente. Você sabe perfeitamente disso, a tua síntese que fizeste antes de começar o programa, no começo do programa agora, antes de me entrevistar, foi correta. Quer dizer, nós temos um problema do regime de recuperação fiscal, o governo atrasou tudo isso aí, nós íamos começar esse processo lá no início de 2015, nós entregamos um documento ao governo Sartori no dia 18 de novembro de 2014, logo após a sua eleição, propondo exatamente a questão da política de privatizações, tem que ser feito com transparência. O senhor acha que o governo demorou muito para colocar o assunto em discussão? É evidente que sim, demorou muito, passou, a lei estabelece exatamente o dia 15 de novembro dos anos ímpares para fazer plebiscito fora das eleições ou junto com as eleições. Nós gostaríamos de tê-lo feito fora das eleições, ou em 2015 ou 2017, e não agora junto com as eleições, repito, uma eleição bem diferente, né? Mas presidente, essa demora... Entre fazer o plebiscito e discutir a data, nós queríamos achar que o conteúdo, digamos, a parte principal é mais importante. Mas é esse ponto que eu queria levantar com o senhor está criticando essa demora para colocar esse assunto em debate, que é um assunto muito polêmico dentro do Rio Grande do Sul. Esse período curto que agora o Estado poderá ter para debater o assunto plebiscito junto com eleições, o senhor não acredita que pode prejudicar o debate ou não é o caso, isso já está amadurecido na sociedade? Não, prejudica o debate e prejudica as eleições. Esse não é o melhor caminho. Nós estamos autorizando a nossa bancada a votar a favor na medida em que entendemos que, tá bem, o futuro governo não vai fazer nada depois, nós temos um compromisso, se não houver o plebiscito agora, nós faremos o plebiscito no dia 15 de novembro de 2019, desse e de outras matérias, até porque, por coincidência, essa legislação que faz a regulamentação de plebiscito é de minha autoria, o projeto de lei na Assembleia, o projeto 9.207. Então, o partido é favorável a referendo, a plebiscito, ouvir o cidadão, ouvir a sociedade, nós devemos adotar melhor essa prática. Nós não temos muita cultura de fazer isso aqui no Estado e nem no país. Mas, de qualquer maneira, o debate vai ficar prejudicado, tanto em relação à questão das privatizações e da conveniência de fazê-las agora, tanto também em relação à eleição, porque vai polarizar. Eu acho que é um certo oportunismo político. E eu também concordo plenamente de que o favorecido, digamos, em tese, né, é o atual governador José Sartori e também o candidato de oposição, os candidatos de oposição que possam aparecer nas eleições deste ano. Mas o partido fez uma avaliação levando em conta o processo do regime de recuperação fiscal. Nós temos que tentar fazer esse acordo sob pena de cair aquela liminar que está fazendo com que o Estado deixe de pagar, uma liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio, e se cair a liminar, nós temos um débito de quase 3 bilhões atrasado. Então, todos esses fatores, a questão de construir o futuro, a questão de buscar o equilíbrio das contas públicas, nós estamos vivendo uma situação difícil, atrasando salários de funcionários, não tendo recursos para investimento. O Estado precisa encontrar um caminho para poder fazer o equilíbrio das contas públicas. Nós buscamos isso, apresentamos essas propostas, achávamos que deviam começar, como se diz, desde o primeiro dia lá no governo Sartori, a tratar desse assunto.
Tivemos dificuldades, o governo encaminhou, já um pouco tarde, mas encaminhou, e quando o governo sentiu que não tinha os votos necessários, devia ter partido imediatamente para a discussão do plebiscito, e não deixar, inclusive, vencer um prazo inicial, que era de 5 meses antes das eleições, para estar pronto o processo. Presidente, alguns partidos se posicionaram favoráveis à discussão sobre a privatização, até são favoráveis à privatização, mas não entendem que esse não é o momento mais adequado, por entender que, colocando o tema agora em debate, haveria de certa forma uma polarização entre a candidatura do PMDB, que possivelmente vai ser a do Sartori, e do PT, da oposição, que é contra a privatização e também contra o plebiscito. O PP teme isso também, presidente? O PP teme, evidente que sim, nós temos consciência de que esse assunto, esse tema novo entrando na eleição, vai prejudicar o debate das duas partes. Agora, veja bem, essa é uma questão que os partidos políticos têm que ter clareza, né? Quem é que incluiu essa questão do plebiscito na Constituição para as empresas estatais? Quem é que assinou essa PEC? Lá está o nome do deputado José Ivo Sartori. Lá está o nome do atual governador. Ele que se fizeram. Nós, quando fizemos a Constituição, eu fui constituinte, nós não incluímos as estatais para fazer discussão sobre a venda de estatais. E é um assunto tão interessante que aí depois, posteriormente, fizeram uma PEC incluindo a necessidade de fazer plebiscito, assinado pelo atual governador, como deputado estadual, proposta do deputado Vieira da Cunha e outros deputados. Nenhum deputado do partido, na época, assinou a proposta da PEC. Depois, não, alguns votaram favorável a incluir o plebiscito como prefeito constitucional. Então, nós criamos para nós mesmos um problema. Nós devíamos ter possibilidade de fazer isso, como fizemos em 94, em 95, aliás, em 97, as vendas de CRT, fechamento de caixa, etc. Então, de qualquer maneira, pessoal, a gente está hoje tendo muito respeito à sociedade, dando oportunidade, porque também fazer um plebiscito, repito, até porque a lei de regulamento do plebiscito é nossa autoria, é ouvir o cidadão. Agora, isso não é um ativo do governador, nem do partido A, nem do B. Plebiscito, referendo, é um ativo da sociedade, do cidadão. E por ser tão importante, não pertence a ninguém que vai ficar dono, o plebiscito fui eu. Não, o plebiscito devia ter sido feito antes. Não foi feito, agora nós estamos na situação, hoje a gente faz o plebiscito, ou atrasa ainda mais o acordo da recuperação do regime fiscal, sob pena de nós ter problemas sérios se cair essa liminar. Presidente, para a gente encerrar, o senhor acredita na aprovação a tempo desse plebiscito ser realizado? Porque não basta o decreto legislativo, ele teria que ser precedido dessa mudança na aprovação de um projeto de lei que tem aprovação em votação em regime de urgência, mas a gente conhece a Assembleia, quando não se quer votar alguma coisa, tem muitas manobras regimentais que podem ser feitas. O senhor acha que esse plebiscito sai ou não sai? A minha opinião, de longe, que eu digo, conversando com os nossos deputados, eu acho que o governo terá enorme dificuldade. Nós teremos dificuldade de aprovar o plebiscito. Por essa razão, todos, pelo atraso, por fazer junto com as eleições, por ter que diminuir o prazo de debate com a sociedade de 5 para 3 meses. O governo quer ouvir a sociedade, mas o próprio governo não se importou em fazer isso na época certa, né? Se tivesse feito na época certa, nós estaríamos discutindo com mais tempo, né? Mais necessidade. Podíamos começar um processo antes, digamos, do regime mais forte das eleições, né? Então, eu acredito que o governo terá enorme dificuldade. E constatou isso já o ano passado, podia ter agido rapidamente, podia ter tentado aprovar, agora tem dificuldade, tem que antecipar o prazo, tem que passar pela mesa, e tem realmente a proximidade das eleições, o que complica mais ainda. Mas a nossa posição é para não ficar dúvida nenhuma de que o partido está sendo coerente, mesmo discordando e entendendo que é realmente um oportunismo político, eleitoral principalmente, feito agora da maneira que está sendo feito. Mas entre o principal, entre o conteúdo, entre a ideia de fazer com que realmente o Estado busque medidas para fazer o equilíbrio das contas públicas, nós optamos por votar favorável ao plebiscito. E essa proposta do governo que antecipa prorroga o prazo para debate, antecipa prorroga para 7 de julho o prazo final. Tá. Presidente do PP, Partido Progressista aqui do Rio Grande do Sul, Celso Bernardi, muito obrigado pela sua entrevista nessa manhã. Obrigado pela oportunidade, um bom dia a vocês e aos ouvintes.